Vou entrar agora aqui no Salão dos Dinossauros Saurísquios, que é uma divisão dos dinossauros, um dos dois grandes grupos de dinossauros classificados de acordo com a posição do pubis no quadril. Então, saurístico significa quadril de lagarto, e os ornitísticos são os chamados quadris de aves. E eu vou mostrar a distinção desses animais, os dois grandes grupos que se desenvolveram a partir daí, que são os sauropodomorfos e os terápodes, que incluem todos os grandes carnívoros conhecidos do passado. Uma das características, por exemplo, dos terápodes é a posição de 3 dedos que eles possuem como apoio. Vamos ficar aqui nessa pata aqui, nesse modelo aqui na pata. Então, os terápodes são os nossos conhecidos, temidos carnívoros do passado. Aqui o Celophysis, aqui uma réplica do Celophysis. E aqui o fóssil do Celophysis bauri. E esse é um dos dinossauros bem conhecidos porque realmente centenas e centenas de fósseis dessas criaturas foram encontrados e estudados pelos paleontólogos. Você já vê ali os dentinhos malévolos dos carnívoros, provavelmente comedores de ovos e pequenos animais. Agora você vê que é a estrutura de animais que eram rápidos. E é desse grupo também, terápodes, que irá surgir no futuro, no passado, as aves. Então temos aqui o Majungasaurus crenatissimos, por causa da crena dele, da crista dele. E em cima o cabecinho de Celophysis bauri. Aqui o cabecinho dele, pra vocês darem uma sacada. Nós temos aqui também os Ceratossauros. Os Ceratossauros nasicórnios. Essa é uma criatura com sua cresta também, mostrando já a evidente alimentação carnívora que esse grupo tinha, Aqui o Dilophosaurus, sua crista também, bela crista. Dilophosaurus significa lagarto de 2 cristas, porque ele tinha essa estrutura dupla aqui na cabeça e também, obviamente, era um carnívoro. Você não gostaria de empacar com esse cara também. Vamos dar aqui uma olhadinha. Depois voltamos aqui aos terápodes, porque ali na frente tem os grandes terápodes do passado, aqueles que nós conhecemos melhor dos filmes e das enciclopédias, da imaginação. Os sauropodomorfos já eram os grandes herbívoros que iriam se desenvolver, os massivos corpos, massivos tamanhos, mas evoluíram com a dentição herbívora. A cabeça geralmente é pequena em relação ao corpo, o que sugere aos cientistas que eles tinham algum mecanismo de apoio nervoso para a movimentação da cauda, porque a distância entre o cérebro e o fim da cauda é muito grande para o sistema nervoso reagir a tempo. Então, o desenvolvimento de arcos reflexos especializados provavelmente se fez necessário. Então, temos aqui, esse aqui é o Plateosaurus fuscingensis. Também é um animal bem conhecido pelos estudiosos, devido à grande quantidade de fósseis que foram encontrados. Mais de 100 fósseis encontrados em relativo bom estado de conservação. E eles foram estudados bastante aqui pelos paleontólogos. Bom, aqui nós temos aqui algumas cabeças, de Diplodocus. Essa aqui é a cabeça de Diplodocus, famoso Diplodocus. Proporcionalmente ao corpo eram realmente relativamente pequenos. Aqui o Camarasaurus, cabeção do Camarasaurus. Vou ver os dentes
uma dentição especializada em alimentação herbívora. Podem ver com detalhes. Amarasaurus. Ele é um animal grande, a cabeça deles eram maiores, até que o Apatosaurus, né? E o Diplodocus, né? É realmente massivo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os caras grandes da parada. Vamos começar aqui pelo Apatosaurus, né? Que é também conhecido muito pelas pessoas como o Brontossauro. Estou tomando distância aqui porque ele realmente é muito grande. Aqui está o antigo Brontossauro. Mas como Apatosaurus foi primeiramente um nome que foi dado pelo paleontólogo Marsh, creio que em 1877, eu posso até conferir ali no mapinha dele, na descrição dele. Mas é um animal que, apesar de ter o pescoço menor do que o Barosaurus lá da entrada, ele eram muito mais pesados. Você pode ver que eram realmente uma ossatura massiva. O tamanho dessa criatura realmente é extraordinário. Eu vou subir aqui para vocês terem uma ideia melhor da estrutura gigantesca e massiva desse animal. Entendeu? Também foi um habitante do período Cretáceo. Agora já notem realmente o tamanho da cabeça proporcionalmente ao corpo. Não era pequena, né? Você vê a mão. Típico comedor herbívoro. Provavelmente comia a vegetação das copas dos pinheiros, que era a vegetação principal da época. Grandes florestas de pinheiros e coníferas. Ele provavelmente se alimentava do topo da cabeça deles. Você vai ver realmente o tamanho das vértebras. Você pode imaginar a musculatura que essas criaturas tinham envolvendo o corpo deles, sustentando todo esse peso maciço que esses animais tinham. Vou percorrer aqui é realmente incrível, né? Normalmente o animal, você imaginar os gazilhões de células que compunham esse animal, é realmente um negócio extraordinário. E ali, ó, temos um filhotinho. Depois eu vou mostrar de com mais calma lá embaixo. Temos ali um animalzinho. Esse era o período que provavelmente eles corriam risco de predação. Porque uma vez que esses animais atingiram a idade adulta, é realmente difícil imaginar quem é que poderia encarar essa criatura. Uma caudada disso aqui. Olha só. Aqui nós percebemos o osso do pubis, típico dos saurísticos, que é essa ossatura separada, projetada para frente. Enquanto que os ornisquícios elas são jogadas para trás, semelhante às aves modernas. Mas eu vou explicar para vocês depois que, apesar do nome, as aves não descendem dos ornisquícios. Entendeu? Foi uma evolução convergente posterior que fez com que a ossatura do pubis se tornasse semelhante ao dos ornisquícios. Daí o nome que deram a ele. Mas os pássaros hoje em dia sabemos que descendem realmente dos saurísticos. E aqui estamos. Aqui. Essa é a cauda do animal, será uma pasta que nunca termina, né? É sempre uma posição realmente interessante. E vai até a pontinha da cauda lá, e que deveria servir como um chicote. Imagina a musculatura dessa cauda balançando isso aqui, acertando alguma musculatura. Eu não queria estar na ponta desse chicote, não. Eu creio que nenhum de vocês também gostaria. Então tá aqui, ó, detalhe. Essa criatura absurdamente gigantesca. Temos aqui a réplica das pegadas deles também, conforme foram encontradas em algumas regiões. Aqui tem um quadrinho mostrando a área e a composição. Umas criaturas fascinantes, né?
vamos passar. Porque, obviamente, aquele que é o predileto, acho que de todos os jovens, todos os garotos, de todas as pessoas, é o superstar do Jurassic Park, né? O primeiro, único e absolutamente aterrador Tiranossauro Rex. Eis aqui o nosso amigo Tiranossauro Rex, né? O terápoda mais conhecido, provavelmente, né? Essa boca massiva, esses dentes absolutamente devastadores. Vamos ver aqui. Eram feitos não apenas para prender, mas para esmagar os ossos, triturar, destruir, ao abocanhar com essa boca, com algumas toneladas de músculo. E, obviamente, o clássico típico e, por que não, ridículo, bracinhos, né? Os bracinhos de tiranossauro. Porque desde que eles achavam assim, né, sempre tá aquele ar meio caricatural, né, de uma criatura tão poderosa, tão massiva, com esses ossinhos. Podemos ver ali, ó, o pubis voltado para frente, tipo dos saurísticos, né? Podemos ver aqui esse pubis. E essa boca devastadora, né? Aqui, ó, essa boca devastadora. Aqui nós temos um crânio, um exemplar de crânio, né? Esse foi o primeiro crânio de tiranossauro coletado mais completo, né? E foi achado em 1908. Esse é um dos melhores crânios já encontrados. Podemos ver aqui de perto algumas características desses dentes devastadores, maciços, que possuem uma curva serrilhada atrás. Não sei se consigo ter um ângulo melhor para mostrar isso. Picture you guys here? Olha desse. Olha o tamanho desse dente. Aqui vocês podem notar que tem Não é à toa que realmente o lagarto tirano rei realmente aqui o pubis voltado para frente. Os 3 dedos de apoio característicos dos terápodes. Gigantesco desse animal. Aqui temos um outro crânio. Esse é o Albertosaurus. Aqui é o Allosaurus, novamente. Esse é um exemplar maior do que aquele que está lá na frente. Mas mesmo assim você pode notar a diferença entre ele e o Tiranossauro. Aqui nós temos aqui o Allosaurus numa posição, uma espécie caçando. Aqui realmente restos de apatossauro. Podemos ver. E as garras, né? Essas garras sinistras. O estrago que se devia fazer na presa é realmente imaginável. E os carnossauros.
Esse é o Albertosaurus vibrato. Esse é um animal também que você não gostaria de estar na frente. Você vê que a pata dele já é uma pata também mais encurtada e também já tem só dois dígitos, né? Dois dedinhos. Um parente próximo dele. Aqui o pubis para frente, típico de sauriscos, e os 3 dedos de apoio. Vamos continuar aqui. Aqui é uma visão traseira do Tiranossauro Rex. Vocês notam que a cauda, hoje nós sabemos que a cauda não tocava o chão como os antigos desenhos do início do século passado mostravam. Na verdade, é um fator de equilíbrio para esse corpo tão grande, maciço. E é um animal que realmente possuía provavelmente um dos melhores faros e visão também, porque tinha uma visão binocular como a nossa. Os olhos, a posição dos olhos era mais voltados, focando para frente, o que indica que deveria ser uma excelente visão para avaliar a distância da presa. E, bom, apesar de pequenininhos, aparentemente eles viveram bastante bem com os bracinhos curtos. Não mostrou muita necessidade de usá-los. Uma mordida de sair, acabou a brincadeira. Aqui nós temos uma amostra dos dentes de tiranossauro, um modelo de tiranossauro que você pode ver de perto. Não era só apenas maciço para quebrar ossos e atravessar qualquer coisa, mas possuía também atrás uma pequena. Ele afina com uma lâmina. Mas aqui ele é maciço, é um dente maciço, um dente forte. E eram levemente serrilhados, como mostra aqui de repente. De paciência, a gente já vai passar já para os ornitícios. Agora vamos ver os ossos dos animais que vieram dar origem às aves. Esse aqui é o Deinonychus, uma posição de pulo. Posição de pulo. Caçadores pulando suas garras. Esses animais vieram dar origem aos assim. Vamos olhar aqui, ó. Silopteros australis. Silopteros australis. Aqui da América do Sul. Aqui temos o diatrima, que é um pesadelo do Eoceno, né? Isso aqui realmente deve ser uma ave realmente já. As características, você vê as características, 3 dedos de apoio dos terápodes, né? Mas com os ossos dos quadris voltados para trás. Aptenodites. O Hesperones, algumas pessoas já devem estar conhecidas, ouvido falar do Hesperones. Hesperones regalis. O Molonychus olecranos. Todos esses são protótipos das aves, né? Quer dizer, as aves começaram a evoluir a partir desses animais. Você vê, ó, por exemplo, aqui o osso voltado para trás, o pubis voltado para trás. Mas uma evolução convergente com os ornitícios. Aqui os ovos, os maniratos. Aqui nós temos uma visão de
aqui dentro de um ovo fóssil. Eles colocaram aqui vocês podem ver o embrião, né, o esqueleto do embrião formado, né, chamado Oviraptor. Aqui temos o Can, conhecido Oviraptor, encontrado na Mongólia. E foi realmente um achado muito importante. Uma das fotos que eu mais conheci, que é o famoso Archaeopteryx litográfica. Aqui está a nossa amiguinha, né? Para mim, pelo menos a primeira vez que eu vi aqui, eu reconheci imediatamente as imagens que eu tinha. Podemos ver ali as marcas das asas. Não há dúvida nenhuma que esse animal já voava. Olha só, a cauda. O pequeno crânio aqui, ó, se podemos ver, ainda possui a dentição. Aqui é um outro fóssil, Archaeopteryx. E essa é a criatura absolutamente fascinante. Quando foi achada, parecia até que tem essa ideia de que havia sido uma montagem. Mas ó, você pode ver vários fósseis depois. Nós sabemos hoje em dia finalmente que as aves são descendentes dos terápodes do passado. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aqui desse passeio. E nós temos agora passar para outra sala dos ornitosquísticos, tá? Um naturalista para vocês do Museu Americano de História Natural em Nova York. Nos vemos em breve. Um abraço.